sobre o deserto de Jesus, o deserto e Jesus, tá? Se você for ver Mateus 3 e 4, fala do batismo de Jesus, quando Jesus se batizou, para ele começar o ministério dele. E o 4 fala quando ele foi para o deserto. E Mateus 4, versículo 1, diz que Jesus ele foi conduzido, ele foi levado para o deserto através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. A gente pensa, como assim, né? Já não basta as tentações do dia a dia, já não basta as lutas que a gente passa no dia a dia. A gente olha para Jesus e vê que o Espírito Santo o conduziu, o levou a uma situação desértica, né? O levou a uma situação de tentar, para ser tentado, para ser provado. Então eu queria trazer isso para você hoje. Se você estiver numa situação difícil, para de ficar culpando as pessoas, para de ficar culpando seu chefe, culpando a situação que te aconteceu. Experimente olhar a mão que está te conduzindo nesse processo. Existe uma mão poderosa que encaminhou você, que está conduzindo você até esse processo. Enquanto você está reclamando do chefe, da pessoa, da situação, experimenta descansar em Deus e saber que Deus está te conduzindo, Deus está te guiando por esse lugar, porque tem áreas na nossa vida que necessitam passar pelo deserto para que nós consigamos ter a plenitude do Espírito Santo dentro de nós, para que o Espírito Santo tenha espaço suficiente dentro de nós para que a gente cumpra o processo, para que a gente cumpra o nosso propósito. Você fala, Fernanda, não quero ter propósito não, canseira. Uma vida sem propósito é uma vida morna, é uma vida morta, uma vida apática, onde a depressão se instala, onde a angústia se instala. Se você é alguém que não quer viver um propósito, com certeza você está com a alma enferma, porque não existe coisa melhor no mundo, é quando você está no lugar onde você está cumprindo, está fazendo algo que Deus criou você para fazer. Jesus esperou 30 anos da vida dele para começar o ministério dele popular, né? Porque eu acredito que antes, aqui não tem os relatos, mas eu acredito que Jesus não começou a fazer as coisas com 30 anos. Ele só continuou fazendo em uma proporção larga, em uma proporção maior, o que ele já sabia fazer, o que ele já fazia. E é isso, às vezes você está num lugar onde você acredita que tem algo espetacular para você fazer. Tem algo grande para você fazer. E você fica esperando anos e anos acontecer algo extraordinário que te coloque neste lugar extraordinário, onde você vai fazer coisas extraordinárias. Só que não é assim que funciona. Quando Deus criou você, você já nasceu com todas as características, com todo dom, todo talento para você viver cada etapa da sua vida. Deus não vai colocar você no extraordinário, no grande, na proporção maior que você pensa na sua vida, sem você passar pelo pequeno, sem você fazer as coisas, passar por todo o processo que você precisa passar. Deus não vai te jogar em algo grande, em algo de grande dimensão, sem você fazer. Mas eu penso assim, às vezes eu me fecho o olho, eu me imagino fazendo isso, mas você não faz o mínimo. Você não faz o mínimo. Então Jesus, ele não começou nada com 30, ele começou desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu, a vida dele já foi extraordinária. A vida dele foi conduzida e já foi impactando as pessoas em volta dele. Desde que ele nasceu, e você também. Desde que você nasceu, Deus já vem fazendo, já vem construindo uma obra extraordinária dele na terra por sua causa, através da sua vida. Deus, quando ele olha para a humanidade, ele olha para você individualmente. Então, quando você se conecta
ao Espírito Santo, deixa que o Espírito Santo te conduza. E ele vai te conduzir sim, porque para o deserto, porque tem áreas na nossa vida que precisam ser fortalecidas pela palavra. E Jesus foi conduzido ao deserto, por mais que ele já estava cumprindo o plano do Pai na terra, ainda tinha áreas na vida de Jesus que precisavam estar cheias e plenas da presença do Espírito Santo. E lá ele foi provado e foi aprovado. Sabe por que nós somos muito provados e muitas vezes não somos aprovados? Porque não enxergamos que quem conduziu a nossa vida até aquele momento, aquele lugar, não foram pessoas ou situações, foi o Espírito Santo de Deus. Sabe, dizem que os maiores telescópios que existem no mundo, eles são instalados no deserto. E dizem que o deserto do Atacama é considerado o local ideal para ter mais clareza para as pesquisas astronômicas, para poder ver as estrelas, porque ali não tem nada que vai, no deserto não tem nada que vai mascarar. É limpo, é um lugar livre de barulhos, livre de imagens que não são verdadeiras, que para não influenciar no resultado. Então, os maiores telescópios que existem, eles estão instalados no deserto. Então, o deserto é o melhor lugar que tem para que nós enxerguemos a glória de Deus sendo manifestada na nossa vida. Acho que por 2 vezes ou mais Jesus falou assim, não foi culpa do pai, não foi culpa da mãe que esse paralítico está aí. Ele está enfermo, não é por causa de culpa de antes, é para a glória de Deus ser manifestada. Aí, quando foi para a ressurreição de Lázaro, Jesus falou a mesma coisa, não demorou, não foi fora de hora, a glória de Deus vai ser manifestada. Então, e mais para frente, nós vemos no Novo Testamento que diz assim, olha, a leve e momentânea tribulação que você está passando, ela não se compara ao peso da glória que Deus vai derramar na sua vida, vai manifestar na sua vida, sabe? Então você fala assim, Fernanda, mas o que eu estou passando não é leve, parece que não é momentâneo, porque faz tempo que eu estou nesse lugar. É porque você ainda não percebeu que quem te conduziu para este lugar foi o Espírito Santo. E ele está com você, para que você vença todas as suas dificuldades, todas as suas tentações na palavra. Jesus usou todo o tempo que ele teve de estudos da palavra, de conhecimento da palavra, para poder sair daquela situação desértica e ficar pleno da presença do Espírito Santo. Lá, a primeira tentação que Satanás lançou sobre Jesus foi a fome, a carne dele, a sede que ele tinha de saciar o seu físico. E Satanás, lá no versículo 3 de Mateus 4, diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras, que essas pedras se tornem em pães. Satanás já conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era Filho de Deus e sabia qual o tamanho do poder que tinha Jesus. Que desde a criação, lá atrás, estava junto, Pai, Filho e Espírito Santo, criando o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali, ele sabia que Jesus tinha o poder de criar também. E Satanás estava tentando de algo que sabia que já estava dentro de Jesus. E falou, se você é filho de Deus mesmo, faça então que essas pedras se tornem pães. E Jesus responde com a palavra. Jesus, no versículo 4, fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está com fome, a sua carne está com fome de quê? O que você tem sido tentado todos os dias? Todos os dias, o que tem aí tentado você? E essa tentação, essa fome que está na sua carne, é para afastar você da presença.
Mas se você se alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus, como? Tem tantos vídeos na internet de tantas palavras, tantos pregadores incríveis e maravilhosos. Tem a palavra de Deus, tem a Bíblia que você pode correr e ler. Então a fome, as tentações que atingem o seu corpo, você só vai vencer através da palavra, de comer a palavra. Você não vai precisar fazer nenhum malabarismo para se ver livre das tentações da carne, da fome que você está, para saciar a sua carne. Porque se o seu espírito estiver cheio da palavra de Deus, a sua carne vai te obedecer. As tentações vão se render ao poder do Espírito Santo que ganhou espaço dentro de você quando você começou a ler a Bíblia, a ouvir, porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Satanás também tentou Jesus querendo fazer que ele duvidasse do poder de Deus, né? No versículo 6, ele falou assim, se você é mesmo filho de Deus, levou ele para o topo, se joga daqui. Porque se você é filho dele mesmo, ele vai dar ordem para os anjos te segurar, você não vai cair. E aí Jesus disse no versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, quando Jesus diz assim, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, é sobre esse tempo de deserto aqui também. Jesus conseguiu vencer todas as tentações que vieram. A tentação da fome, a tentação de duvidar de Deus. Tudo isso passa pela nossa cabeça, tudo isso nós enfrentamos também, essas dúvidas. E aí Jesus responde, está escrito. Está escrito, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E depois a última coisa que Satanás tentou Jesus foi a vaidade, o poder. Jesus, então tá. Se você prostrar e me adorar, eu vou dar para você o mundo. Tudo aqui, vai ser seu. E Jesus falou, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás, só a Ele darás culto. E o interessante é que depois de toda essa tentação, depois de Jesus passar por tanta aflição com o diabo ali em cima, tentando ele com fome, tentando ele fazer duvidar, né, do Pai, tentando trabalhar a vaidade dele, elogiando, né, trabalhar ali aquele ego dele. E depois de tudo aquilo, a Bíblia diz que o diabo foi embora, porque não resistiu o poder que estava saindo da boca de Jesus. Porque ele estava confessando a palavra. Então, eu não sei qual é o momento que você está da sua vida, não sei qual é o lugar de deserto que você está na sua vida, mas qualquer das tentações que queiram afastar você da presença, você responda como Jesus respondeu. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci. Eu venci. Então, Jesus diz assim, você está passando pelo deserto, eu também passei. E eu venci confessando a palavra. Para cada aflição que você tem uma palavra para você confessar. Para cada angústia que você tem um versículo, tem uma palavra para você confessar. Para cada ansiedade, para cada dia de ansiedade que você tem versículos na Bíblia que você pode confessar todos os dias. E no versículo 11 do capítulo 4, diz assim, então o diabo foi embora e os anjos vieram servir Jesus. Não precisou de Jesus ceder a tentações, a provar para o diabo que ele era Deus. Não precisou dele provar o poder dele. Não precisou dele fazer nada sem Jesus pedir. Assim que o diabo foi embora, porque Jesus o resistiu através da palavra, fala que os anjos vieram servir Jesus. Deus já preparou pessoas, anjos, para caminharem com você, para estarem com você no tempo de que às vezes você fica assim, mas eu estou num lugar onde eu estou sofrendo tanto, ninguém nunca olhou para mim, ninguém nunca me ajudou, eu estou sozinho nesse lugar. Isso é uma conversa que Jesus poderia ter tido.
Tô sozinho nesse deserto, ninguém para me ajudar, e só tentação, e só fogo, e só chicote. Mas Jesus não ficou nesse lugar de vítima. Ele resistiu, confessando a palavra. E quando ele passou por esse tempo de prova, os anjos vieram. Jesus não pediu anjo nenhum. Mas exatamente depois que Satanás foi embora, os anjos vieram servir Jesus. Sabe, porque não, a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Talvez você não esteja satisfeito no deserto que você está angustiado, você está aflito, porque você ainda não olhou para aquele que pode te alimentar e te fortalecer. Deus está olhando para você nessa manhã e está dizendo: meu filho, minha filha, não precisa ficar aí desesperado buscando pessoas para te ajudar nesse desespero e com expectativa em ajuda externa. Já tem aí dentro de você o que você precisa para vencer todo mal, toda angústia, já está dentro de você. Resista, confesse a minha palavra, mergulhe na minha palavra. Jesus pôde confessar a palavra e resistir os ataques de Satanás e o inimigo da sua própria mente, o seu próprio eu, ele pôde ser vencido naquele deserto, porque Jesus conhecia a palavra. Para cada ataque ele tinha uma resposta da palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que estar prontos, aptos para responder a qualquer momento um questionamento sobre a nossa fé. E aí, o que acontece? Você vai para o deserto, para que o Espírito Santo vai e ganhe o espaço que ele deseja dentro de você. E você, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de nada. E se eu for conversar um pouquinho com você sobre essa sua falta de vontade de ler a Bíblia, de orar e de adorar, eu vou arrancar de você discursos de vítima. Eu não sei porque eu estou aqui, eu não merecia estar aqui, eu não merecia ser traída, eu não merecia ser enganada, eu não merecia ser abandonada, eu não merecia os abusos. Realmente não merecia. E eu não estou aqui para duvidar da sua dor, para diminuir a sua dor. Eu estou aqui para encorajar você a sair desse lugar, porque o lugar de vítima não vai fazer você romper, vai criar correntes nesse lugar, e você vai ficar enraizado aí, e quando você acordar, já passaram 20, 30, 40 anos, e o que te aconteceu continua doendo como se tivesse acontecido ontem. E o Espírito Santo te conduziu até esse lugar para te encher da presença dele, para você ir para o próximo passo, para o seu futuro, para frente, para te conduzir ao novo. Sabe o que aconteceu com Jesus quando ele chegou do deserto? Quando ele chegou do deserto, lá em Lucas 4, 14 e 15 fala: então Jesus retornou para Galileia, cheio do Espírito Santo, sua fama espalhou e ele ensinava nas sinagogas e todos recebiam manifestações e o apreciavam. Jesus se tornou alguém que arrastava, atraía multidões. As pessoas amavam estar na presença de Jesus, estar perto de Jesus. Muitos falam assim, mas tem muitos que estavam atrás de Jesus por causa de comida. Sim, tem gente, onde tem gente de tudo quanto é tipo. Mas sabe o que a Bíblia diz lá em Gálatas? Que o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio. Uma pessoa que está cheia desses dons, não é uma pessoa que você quer estar perto? Não é uma pessoa que você quer estar ali perto? E era como Jesus estava. Aqui em Lucas 4, de 14 a 15, fala que Jesus estava pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Imagina alguém pleno do Espírito Santo, cheio do fruto do Espírito Santo, alguém cheio de amor, alguém cheio de alegria, contagia qualquer ambiente. Aí fala assim, mas eu não posso ser alguém que agrada todo mundo, porque Jesus foi perseguido.
Se eu não estivesse sendo perseguido, se eu não estivesse tendo dificuldade na minha vida cristã, não estivesse sendo perseguido por causa de Cristo, eu não estou agradando a Deus. É meio contraditório aqui, não é? Mas se você for ver, Jesus foi perseguido pelos próprios cristãos. Jesus não foi perseguido pela multidão que não conhecia a Deus. Porque quem não conhecia a Deus olhava para Jesus e queria muito o que ele tinha dentro dele. Desejava muito ter o que Jesus tinha. Jesus atraía multidões. A Bíblia diz lá, quando fala do fruto do Espírito, fala assim, contra essas coisas não existe nenhuma lei. Ou seja, se você estiver cheio do Espírito Santo, você tem acesso a qualquer lugar. Minha mãe falava muito assim, educação e gentileza cabem em todo lugar. Eu digo mais, quem está cheio do fruto do Espírito ganha autoridade e tem acesso a qualquer lugar. Porque não tem uma lei que barra alguém cheio do fruto do Espírito. Porque quem está cheio do fruto do Espírito, com certeza antes, amou a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E quem ama a Deus mais conforme a sua força, entendimento, a Bíblia diz, vai amar a si, vai conseguir amar você e vai amar os outros. Se torna alguém atraente, arrasta multidões, arrasta as pessoas querem te ouvir. As pessoas querem estar perto de você. E muitas vezes você fica parado discutindo o que é pecado, o que não é pecado e esquece, sabe? E fica sendo, ali acho que o crente tem que ser odiado. O crente, nós vamos ser odiados e perseguidos pela nossa própria casa, como Jesus foi, pelos próprios fariseus. Porque ele era alguém que o povo queria estar perto. Que o povo queria, porque era muito amor sendo derramado, era muita alegria que Jesus tinha, porque ele estava pleno do Espírito Santo. Você se sente no deserto. Você acha que está no deserto. Você acredita que está há muito tempo aí no deserto e você quer sair. Olha para Jesus. Jesus é o seu exemplo. Jesus é a sua inspiração. Ele não ficou ali mendigando ajuda no lugar de vítima ali, que ele estava com fome, ele precisava... Deus, Pai, você não está vendo que eu estou aqui? Tem tanta gente que você pode mandar aqui para me ajudar. Não, ele ficou ali, cheio da presença do Espírito Santo, só rebatendo com a palavra, tudo que ele tinha estudado e conhecimento da palavra. Ele rebatia todas as tentações, todas as fragilidades dele ali foram fortalecidas pela palavra de Deus. E no momento certo, Deus enviou os anjos para que o servissem. 40 dias, acho que chegou no limite. Então, quanto mais você se encher da palavra, quanto mais você estiver pleno do Espírito Santo, a Bíblia diz aqui em Mateus 4,14, que Jesus, ele atraía, ele estava pleno da presença e as pessoas que iriam estar perto dele apreciavam. Porque ele tinha dentro dele, ele carregava com ele tanto amor, tanta alegria, que o mundo não conhecia, mas começou a experimentar com a presença dele. E eu e você somos Jesus nos dias de hoje em movimento. E você tem sido alguém no seu trabalho que as pessoas têm tido prazer em estar perto de você. Você está cheio do fruto do Espírito, que você tem acesso a qualquer lugar do seu trabalho, que todo mundo quer te ouvir, quer estar perto de você. Sua família tem prazer na sua presença? Ou fica feliz quando você está fora? Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Não tem um deserto, não tem uma dor que você passe, que Jesus não sofreu no corpo dele. Ele sabe como você pode sair desse lugar. Através da palavra, confessando a palavra. Jesus não ficou enraizado naquele deserto. O deserto tem prazo de validade na sua vida. Deus não quer que você fique preso aí. Mas se você se colocar de vítima, você vai ficar aí mais anos. Olha para Jesus e fala, realmente não foi justo o que me aconteceu. Foi injusto,
Mas também não foi justo com Jesus tudo que ele sofreu. Ele não ficou preso na injustiça. Ele se tornou justiça por nós. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, te agradeço pela vida dos meus irmãos. E em nome de Jesus, tire as escamas dos nossos olhos para que nós enxerguemos que esse deserto, nós fomos conduzidos não por pessoas ou situações, mas pelo Teu Santo Espírito. O Senhor Espírito Santo nos trouxe até aqui, este lugar, para colocar a plenitude do Senhor em nós, para que nós consigamos dar os próximos passos, sair deste lugar de vítima, onde a gente fica esperando, com expectativa nas pessoas ou que as situações mudem. Mas nós deixamos tudo isso nas mãos do Senhor para viver o novo que o Senhor quer que nós vivamos. Então, em nome de Jesus agora, Espírito Santo de Deus, se tiver alguém nessa live aqui com alguma enfermidade, coloque a sua mão onde você está enfermo. Ou talvez você não está com nenhuma enfermidade, mas tem alguém que está na UTI, tem alguém que está doente. Coloque a sua mão na direção do lugar que essa pessoa está agora. Vamos colocá-la diante do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre os meus irmãos, onde eles estiverem doentes agora, enfermos. Se tem alguém na UTI, em nome de Jesus, potencialize toda essa medicação, que ainda hoje, Senhor, recebam alta dessa UTI, surpreendentemente, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. E se a sua dor e prisões, e as suas prisões são na alma, no coração, agora, seja liberto agora em nome de Jesus, que todas as correntes que te prendem se quebrem, se partam e você viva o novo de Deus para sua vida, em nome de Jesus, amém. Um beijo, até amanhã às 6h30, se você gostou dessa live você pode curtir, comentar e compartilhar, porque ela vai ficar salva no Instagram, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã.